Eu sou o caminho, a verdade é vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olá pessoal, gostaria de convidá-los para acessar o nosso site. Lá você encontra cultos, mensagens, estudos, canções e muito mais. Acesse inovachurch.com. Te esperamos lá. Pula com Jesus, viva com Jesus. Olá, que Deus abençoe você, como também toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Está no ar então o nosso santo culto, o culto de casa. Esse culto que nós realizamos todos os domingos e que nós transmitimos tanto pelo YouTube, como também pela nossa página web da Inova Church, tem o objetivo de trazer um fortalecimento à sua fé, um fortalecimento aos seus conhecimentos bíblicos, um ensino prático da palavra de Deus, para que uma vez que você consiga aplicá-lo, você consiga então enxergar resultados positivos na sua vida. E por falar em resultados positivos, uma das situações que nós mais temos encontrado nessa nossa caminhada é de pessoas que têm problemas antigos, problemas que elas não conseguem solucionar. E a grande maioria delas nos procura com o mesmo questionamento. Por quê? Por que eu vejo muitas pessoas com problemas semelhantes aos meus e que consegue resolvê-los e que consegue solucionar e o meu não? Por que eu consigo enxergar pessoas indo para frente e a minha vida fica parada, fica estagnada? Parece que eu nasci com a sorte ao contrário. Eu fui a pessoa escolhida para sofrer. Eu fui a pessoa escolhida para chorar. Eu fui a pessoa escolhida para gemer de dor, de sofrimento. E por conta disso, a minha fé e a minha esperança estão sempre debilitadas, estão sempre fracas. Por que isso acontece, pastor? E a gente procura fazer um diagnóstico da vida da pessoa. Por quê? Muitas vezes, o que está acontecendo com essa pessoa é que ela tem um problema de ordem espiritual, que é claro, isso se reflete de forma física, no lado econômico, profissional, na saúde, sim, na vida sentimental, na família, emocional, psicológica. O mal, ele é espiritual, mas os reflexos são físicos e com isso a pessoa ela passa a ver, enxergar os seus problemas de uma forma cada vez mais incisiva, mais presente e ela, como eu disse anteriormente, ela acaba perdendo a esperança porque não vê a solução desse problema. Por conta disso, nós escrevemos um texto, nós escrevemos um estudo completo, chamado Escola de Libertação. Escola de Libertação. Desde a última segunda-feira, vários capítulos foram disponibilizados de forma gratuita no nosso site. E através desse estudo você vai conseguir identificar se você tem um problema espiritual. Se o seu problema é de ordem espiritual, tem ali vários passos, tem ali vários exercícios que a pessoa pode fazer consigo própria, que vai conseguir dar a ela uma resposta, se o problema que ela está enfrentando é físico ou é espiritual. Então eu convido você após o culto ou durante a semana, é melhor hoje, porque senão você acaba esquecendo. Aqui embaixo, ó, você vai acompanhar ali no nosso site inovachurch.com. Ali, além de estudos, tem outras coisas que vão fortalecer a sua fé, vídeos, cultos nossos, vai ter lá clipes musicais, passagens bíblicas, tem uma série de materiais disponíveis para você que precisa vencer esses problemas mais antigos que insistem em ficar. Volto a dizer, inovachurch.com. É uma oportunidade aí para você reverter esse problema mais antigo que se encontra na sua vida. Tá certo assim? Bom, muito bem, vamos então acompanhar um louvor muito bonito agora para preparar o nosso coração para a mensagem que nós vamos compartilhar com você já em seguida. Acompanhe e voltamos já. Sei que os teus olhos
sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ele é Deus de perto, és Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Eu sei, sim eu sei, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Levante as suas mãos a Ele e declare: Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Servimos um Deus de aliança, servimos um Deus de promessas. E as promessas que Deus faz para a vida de uma pessoa, Ele as cumpre. São palavras que Deus, obviamente, da sua santíssima sabedoria, Ele nos manda como um juramento, como uma promessa, a fim de transformar a nossa vida. Quando as promessas de Deus, elas se cumprem na vida de uma pessoa, a vida da pessoa ela muda radicalmente. Há um antes e há um depois. Isso aconteceu na minha vida, isso aconteceu na vida já de milhões de pessoas. Deus cumpriu as suas promessas e com isso a vida da pessoa mudou de forma radical, ao ponto de você não precisar contar nada, porque as próprias pessoas que verem a sua vida vão dizer: poxa, o que aconteceu? Quem te viu e quem te vê. É exatamente por isso que a partir da próxima semana nós vamos iniciar uma série de mensagens chamada Tempo de Promessas. Tempo de promessas. As promessas de Deus podem ser para mim? As promessas de Deus se cumprem ainda nos dias de hoje? Ficaram só no Antigo Testamento? Será que eu não fui escolhido ou escolhida para que as promessas de Deus se cumpram na minha vida? Eu deixei de alcançar uma promessa. Será que eu vou ter uma nova chance? Então, vários questionamentos nós vamos trazer para você que quer e que precisa que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Então, na próxima semana, no próximo domingo, às 10 horas da manhã, vamos iniciar o
tempo de promessas, onde eu tenho certeza absoluta de que coisas grandes, extraordinárias e reais vão acontecer na sua vida, que não vão ficar só na palavra, que vão sair da palavra e vão se materializar na sua vida ao ponto de ter um antes e um depois desse tempo de promessas. Tá certo assim? No domingo que vem, às 10 horas da manhã, aqui mesmo pelo YouTube ou pelo nosso site inovachurch.com, uma nova fase iniciará na sua vida. Tá bom? Eu vou convidar você, antes de nós iniciarmos a palavra, a entrar nas nossas redes sociais. Inova Church, @Inova Church, tanto no Facebook quanto no Instagram. Ali tem bastante material para fortalecer a sua fé. Muito bem, nós vamos hoje dar uma pincelada sobre promessas. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, já no capítulo 1. Lucas no capítulo 1, onde nós vamos ter a história de João Batista. Essa história se inicia com os seus pais, Zacarias e Isabel, que assim como era Abraão, e a história deles se assemelha muito nesse sentido, eram pessoas de avançada idade e que não tinham filhos. Eles tinham uma idade avançada e não tinham filhos. Zacarias era um homem de Deus, era um sacerdote. E como você sabe, os sacerdotes no passado, eles tinham a obrigação de, tempo em tempo, servirem ao Senhor dentro do Santo dos Santos. Ali entrava, apresentava suas petições, as petições do povo, para que Deus pudesse ouvi-los e respondê-los. Numa certa ocasião, Zacarias entrou no Santo dos Santos para servir a Deus e ali apareceu para ele um anjo. Sim, dentro do Santo dos Santos entrou e apareceu-lhe um anjo. Diz assim a Bíblia em Lucas, no capítulo 1 e no versículo 11, que Deus nos abençoe. Diz assim: "E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso." A Bíblia disse que, vendo-o Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor por estar vendo o anjo, né? Disse-lhe, porém, o anjo. Bom, o anjo aparece, Zacarias fica impactado, mas chegou o tempo de promessa. Aí é que tá. Ele não estava curtindo a vida doidado como no filme. Ele não estava de braços cruzados em casa esperando que algo acontecesse. Ele provocou a promessa. De que forma? Servindo ao Senhor. Quando eu me proponho a servir a Deus com humildade, buscando saber qual é a sua vontade, e a partir do momento que eu sei qual é a sua vontade, eu colocá-la em prática, servindo o próximo, porque Zacarias estava ali dentro do Santo dos Santos com as petições do povo, ele estava fazendo pelas pessoas das quais sequer ele tinha apreço ou contato direto, eram as pessoas do templo. Pessoas que muitas vezes poderiam até estar falando mal dele, criticando ele pela sua idade avançada e ser o escolhido para servir no Santo dos Santos. Enfim, são conjecturas. Mas ele foi fazer a vontade de Deus. E quando a pessoa faz a vontade, e essa é a primeira lição, a vontade de Deus, ela desperta em Deus o prazer de abençoá-la. Ela desperta em Deus o prazer de mudar, de transformar a sua vida, que foi justamente o que aconteceu na vida de Zacarias. Ele foi fazer a vontade de Deus. Então, quando eu faço a vontade de Deus, as promessas, elas me são disponibilizadas. Há pelo menos 25 anos atrás, eu estava lendo um livro de um autor que me fugiu a memória agora, um autor norte-americano, sobre oração. O Poder da Oração era o nome do livro, se eu não me engano. E uma frase ali ficou para o resto da minha vida dentro de mim. Uma frase do livro dizia que uma pessoa de oração tem os céus e a terra à sua disposição. Olha só, Deus coloca os céus e a terra
à disposição de uma pessoa que é de oração, que ora, de uma pessoa que busca a resposta da sua vida no Deus da Bíblia. Isso é muito forte. E foi justamente o que aconteceu com Zacarias. O anjo disse assim para ele: disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração, ela foi ouvida. A tua oração, ela foi ouvida. E Isabel, sua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João, que é João Batista. Não é lindo isso? E em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pronto. A oração, aliada ao fazer a vontade de Deus, faz com que Deus mande um anjo do céu para transformar a história de João, que iria nascer, a história de Isabel, que era sua mãe, a história de Zacarias, que era seu pai, a história do cristianismo. Porque, como você bem sabe, João Batista foi quem preparou o terreno para que Jesus chegasse, para transformar a história da humanidade. Uma oração aliada a fazer a vontade de Deus. Uma oração aliada a se dispor a servir ao próximo, a se dispor a fazer a obra de Deus, a se dispor a obedecer, a se dispor a se colocar à disposição de Deus, de estar no Santo dos Santos, ou seja, em intimidade com Deus, em secreto com Deus, fez com que a promessa fosse enviada até Zacarias. E hoje nós insistimos em ter uma fé como macarrão instantâneo. A gente quer tudo muito rápido. A gente pensa muitas vezes que Deus é um mero adivinho ou um mero garçom. Deus sabe o que eu tenho, se Ele quiser, Ele muda a minha vida. E as coisas não funcionam assim. Ele quer mais do que ninguém mudar a sua vida. Ele quer mais do que ninguém transformar a sua vida. Só que Deus, Ele é um Deus reagente. E o que significa isso? Deus reage. O primeiro passo é seu. O primeiro passo é meu. Por quê? Porque a Bíblia Ele já deu. A palavra, o segredo, o mistério, a revelação, o caminho já foi dado. Jesus já morreu na cruz. O sacrifício já foi feito. Dentro de ti já foi colocado um diamante muito precioso chamado fé. Tudo isso Ele já fez. Agora, eu tenho que fazer minha parte, que é crer. E crer não tem nada a ver com acreditar. Você acredita? Bom, acredito. E quem crê? Quem crê se lança. Quem crê confia. Quem crê assume. Assume. Quem crê se joga. Se doa. Obedece. Faz a sua parte. Então a diferença está justamente em como você age diante de tudo aquilo que está à sua e à minha disposição. A forma que eu ajo vai trazer a liberação ou não da promessa sobre a nossa vida. Quantas não são as pessoas que trazem dentro de ti uma esperança ainda de constituir família, de se casar, de ser felizes, e o tempo está passando e isso não vem? Quantas não são as pessoas que têm a esperança de serem curadas? Porque tem uma doença, não é uma doença mortal, mas é uma doença que debilita a sua forma de andar, a sua forma de conversar, a sua forma de dormir. Vive debilitado, com dores, à base de medicamentos. Quantas não são as pessoas que estão à espera de alcançarem um conforto financeiro, uma prosperidade que nunca vem? Quantas não são as pessoas que lutam incessantemente ou querem, vou até mudar, não é lutam, é querem, uma mudança em um familiar e essa mudança não vem? Você acha que Deus ele fica feliz com isso? De você não se sentir realizado, realizada, completo, completa? Você acha que Deus tem prazer na sua dor? Tem prazer nas suas lágrimas? Você acha que Deus tem prazer no seu sofrimento? Tem prazer no seu coração ferido? É claro que não. Deus é pai. E nenhum pai fica feliz com o sofrimento do filho. Nenhum pai. Mas se o filho tem sede,
E o pai fala assim: meu filho, vá até aquela mesa, porque ali tem água, e mate a sua sede. E o filho continua sentado no sofá. Quem tem que ir até a mesa é o filho. É o filho. Pai, eu tô com fome. Pô, eu como seu pai não posso comer por você. Vai lá e come. Ah, mas eu vou morrer com fome. Pô, mas aí é uma decisão sua. A comida tá ali, eu fiz a comida para você. Agora é você quem tem que comer. Você percebe qual é a diferença? Você percebe onde está o segredo ali? O segredo está em você se colocar em posição. Em posição. Pô, Deus tem promessas para minha vida? Tem. Ele quer cumpri-las? Quer. E o que eu tenho que fazer? Então a primeira coisa é orar. Pedindo a Deus que desperte em você uma força que você de repente nem sabe que tem, que é a força da fé. Porque uma vez despertado isso, pode ter certeza que essa fé faz céus e terra estarem à sua disposição. Eu me perdi, num grande abismo tropecei, e por uma estrada desconhecida me arrastei, me angustiava, não tinha nada, a vida mais sem vida eu vivi. A minha voz não tinha quem chamar, minhas mãos vazias nada tinham pra mostrar, era o retrato do meu cansaço. Quantas noites frias eu vivi, quase sem vida, sem esperança, gritei seu nome, Jesus, me deste forças, me levantaste, e hoje confesso, te amo, Jesus. Deus amado e querido, eu sei e tenho a convicção de que quando as promessas elas são liberadas, a vida da pessoa ela se transforma ao ponto de ter um antes e um depois. E existem promessas a se cumprirem na vida de todas essas pessoas que estão acompanhando esse culto. E muitas delas, meu Deus, já creram, já descreram, já creram, já descreram, já foram fortes, já foram fracas, mas não tiveram uma constância de fé, não tiveram uma constância de ações. Muitas pessoas, meu Deus. E por isso as promessas não se cumpriram. Tiveram algumas que estiveram tão próximas de ter a sua vida transformada, mas devido a um fato que muitas vezes o mal até mesmo colocou, desanimaram. Desistiram, pararam de orar, pararam de crer, pararam, meu Deus, de fazer a sua parte. E quando o Senhor colocou no nosso coração que esse é o tempo de promessas, meu Deus, dentro de mim despertou uma revolta para que a gente possa embutir dentro dessa pessoa essa fé, essa confiança, essa certeza de que sim, a sua vida pode mudar. Já foram em tantos lugares, já ouviram tantas palavras, que agora não é mais um momento de somente ouvir, é um momento de colocar em prática. Então entra agora, Espírito Santo, em cada uma dessas pessoas, despertando a fé viva, a fé genuína, a revolta, por ainda não terem a sua vida transformadas e completas. Coloca dentro delas, meu Deus, a essência do Senhor Jesus, que é a da obediência. Aliás, a tua palavra mesmo é quem nos ensina a importância da obediência. Então, meu Deus, coloque em nós o dever, coloque em nós o prazer, coloque em nós a direção de obedecer.
obedecer ao seu mandar, ao seu chamar, obedecer, meu Deus, a sua palavra, aos seus mandamentos, obedecer, meu Deus, a sua mensagem de perdoar, de crer, de dizimar, de ofertar, a sua mensagem de orar, de jejuar, de meditar na palavra. Coloque em nós prazer em te servir, meu Deus, assim como esse prazer tinha Zacarias e, consequentemente, a promessa cumprida na sua vida, que foi o nascimento do filho, também encheu ele de prazer. Então que a promessa do Senhor chegue a cada um de nós, em nome de Jesus. Eu sei e estou bem certo que o seu Espírito, meu Deus, é o nosso combustível para que nós possamos continuar crendo, continuar lutando, continuar perseverando. Então que o Senhor possa, nesse momento, derramar do teu Espírito sobre cada um de nós, derramar da tua presença sobre a nossa vida. Aí onde você está, começa a usar a fé. Você pode levantar assim as suas duas mãos e dizer assim: Espírito Santo, entra na minha vida. E dizer assim: Espírito Santo, entra no meu coração, na minha mente. Dizendo para ele: eu preciso da sua presença, eu preciso, meu Deus, que nesse momento o teu Espírito me renove, me fortaleça, me batize. Eu preciso que o teu Espírito ele seja real dentro de mim, para me dar direção, para me dar proteção, para me trazer vida. Aquele que tem o teu Espírito, meu Deus, já tem a principal promessa cumprida, já tem o principal cumprimento da promessa, porque sem o teu Espírito, meu Pai, não há vida. Sem o seu Espírito sempre falta algo, mas com o teu Espírito a realização ela é total. Então aí onde você está, chama o Espírito Santo para entrar na sua vida, chama o Espírito Santo para entrar na sua casa. Diga: eu estou aqui, eu estou pedindo, eu estou implorando. Entra, ó Espírito Santo, e faça de mim uma pessoa nova. Faça de mim um caráter novo, um pensamento novo, palavras novas, novas perspectivas, novas coisas vão acontecer, porque o seu Espírito é novidade, o seu Espírito é renovação. Aí onde você está, receba paz. Disse o Senhor: deixo-vos a minha paz vos dou. Receba aí a paz agora. Seja inundado por esta paz. Que ao invés de amargura, nasça alegria dentro de você. Que ao invés de desânimo, nasça em você um ânimo renovado, redobrado. E que a partir de hoje a sua vida ela se transforme. É isso, meu Deus, que eu te peço e determino e creio no nome de Jesus. Repita assim comigo essas palavras. Diga: Senhor Jesus, que o seu Espírito seja o meu combustível dia e noite. Se você crê, diga amém. Se você concorda, diga graças a Deus. E que o Espírito Santo ele esteja com você todos os dias da sua vida. Que ele esteja com você, te fortalecendo, renovando, consolando, mas que ele esteja com você, porque essa é a principal promessa de Deus cumprida na nossa vida. Creia nisso. Chegou o tempo de promessas e elas vão se cumprir. Domingo que vem nós voltaremos já com a primeira mensagem, com a primeira lição de como alcançar a promessa. Enquanto isso, se prepara. Faça como Zacarias. Ora, vai orando, porque no domingo você vai estar com seu coração preparado para uma nova e linda fase da sua vida, o tempo de promessas. Deus abençoe você. Vai lá, aula novinha no site Escola de Libertação, inovachurch.com. Beijo no seu coração, boa semana, seja essa a semana mais próspera da nossa vida. Que Deus te abençoe e até a próxima.